Olá, pessoal! Bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Meu nome é Andréia Martini e hoje é um vídeo de reflexão. Antes de iniciar, eu quero te convidar para que você curte, que você se inscreva nesse canal e que possa também se fazer parte do propósito de levar pessoas que precisam também dessa mensagem. E compartilhando o que Deus trouxe no meu coração, eu estava em oração e o Senhor me chamou a ir até o meu closet e ouvir nitidamente a voz do Espírito Santo. E quando eu cheguei ali, comecei a olhar e eu comecei a ver o tanto de coisas que eu tinha. E eu olhei de forma diferente, o Senhor me convidou a ver de forma diferente. E o Senhor falou comigo: retira algumas coisas, porque para o lugar que eu vou te enviar, o lugar que você vai acessar, você não precisa de tudo isso para você chegar aonde eu vou te levar. Foi nítida a voz do Senhor no meu coração. Eu chorei muito e comecei a tirar tudo aquilo, e não é fácil a gente desapegar, né, daquilo que nós gostamos, talvez dos lugares que o Senhor, que a gente gosta, que a gente sente confortável, mas é necessário entrar no novo que Ele está preparando. Então foi isso que o Senhor falou no meu coração. Deus fez me recordar de situações, de momentos que, como Ele tirou eu do Brasil. E vou fazer esse vídeo ainda aqui de testemunho, né, da minha vinda para os Estados Unidos, mas o Senhor me fez recordar de quando eu saí do Brasil e fui, né, em direção a Boston, e o Senhor também trabalhou em mim em relação a deixar as coisas para trás, as roupas que eu precisaria para um novo lugar, os sapatos, as coisas, e também a dar tudo aquilo que eu não ia levar mais, que eu não ia levar comigo para um novo lugar. E o Senhor começou a me recordar que não foi somente nesse lugar que o Senhor me trouxe à memória. Também quando eu cheguei em Boston e o Senhor me retirou de Boston para levar para um outro lugar novo, como eu tive acesso, fui para Orlando, Ele também trocou as minhas roupas, pediu para mim arrumar o meu guarda-roupa, retirar. Só que em Boston o Senhor falou para mim: não leva nada, eu vou te dar a direção das coisas específicas que você vai levar. E hoje eu estou no Texas, mas da minha saída, cada lugar que o Senhor me fez relembrar, o Senhor sempre tocou em relação, primeiramente foi no meu guarda-roupa. Então veio a minha memória. Eu achei que seria mais fácil para que eu viesse a fazer a limpeza, a organização, mas eu senti algo diferente. Era como se fosse pela primeira vez. Eu olhei para aquilo, tinha roupas que marcou, que deixa história, e eu comecei a chorar, a retirar tudo aquilo. Roupas que eu gostava, me apeguei, o Senhor mandou tirar, tira. E o Senhor mandou eu limpar. E o Senhor começou a tocar áreas que Ele disse realmente para mim: você não precisa mais dessas coisas para acessar o novo lugar que eu tenho com você. E não é fácil você deixar as coisas que você nunca imaginou chegar, a lugares que você nunca imaginou acessar, e o Senhor pedir para você renunciar às coisas talvez que você goste, que você realmente lutou para ter. E todos os lugares que o Senhor foi, eu me emociono, porque todos os lugares que o Senhor me levou foi uma retirada realmente de coisas que Ele queria me lapidar, me curar.
de cada lugar que eu passava, eu via que o Senhor realmente, Ele me limpava e trazia mais dele sobre nós, a minha família, as novas experiências. Eu acessava os novos lugares, crescia muito mais nele. Realmente tocou muito, mexeu muito aqui dentro. E o que ele mais específico disse que ia tirar altares de coisas que estavam ocupando a minha vida, que era o espaço que era somente ele. Eu quero que você compreenda que não é sobre coisas físicas, não é sobre roupa. Vê como um olhar espiritual. Às vezes o Senhor vai te dar sinais. Entenda qual é o sinal que Deus vai te dar. Para mim, o Senhor mostra especificamente para me organizar e sempre toca comigo em relação às minhas roupas, ao meu guarda-roupa, a tirar as coisas que não é mais para me desapegar. Então, não é sobre as coisas. Todas as vezes que eu me movi em relação a isso, às ações, era uma ação que eu estou fazendo, Senhor. Eu pegava aquelas roupas e falava, Senhor, eu estou obedecendo a tua ordem. Senhor, eu quero aquilo para mim, eu quero acessar o novo. Eu quero ir para o lugar que o Senhor está me falando. Eu quero acessar o que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu quero deixar para trás velhos hábitos, velhas coisas que me atrapalham de avançar. Só que Deus falou muito forte no meu coração. Andréia, você já se preparou. Agora, você precisa ter posicionamento. Você precisa ir na direção, em obediência àquilo que eu estou falando. Então, você precisa não só apenas jejuar, orar, que é o primeiro passo. Você precisa dar o segundo passo, que é o de fé. Você precisa se posicionar, você precisa se organizar, você precisa se preparar para aquilo que Deus está te chamando. Você não pode ficar parado, porque se você ficar esperando aquilo só em oração e jejum, e você não faz a sua parte, que é o posicionamento de quando Deus te deu a direção, você precisa ir. Então, o Senhor falou muito comigo assim, quando você obedecer e se mover em direção de Deus, você colhe frutos e vive grandes colheitas. Entenda, se você não obedecer a voz do Senhor, a qual Ele está te levando, dando sinais, mostrando para você, se você não entender, você pode ficar parado, você pode estagnar nesse lugar. E você talvez perde até o acesso do que Deus tinha para entregar para a tua vida. O acesso daquilo que Deus tinha a derramar à tua vida. Seja obediente. E a palavra que veio ao meu coração, que sempre, todas as decisões que Deus veio falando comigo, desde o Brasil, é uma palavra que eu carrego, é o exemplo de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Abraão, Deus pede a ele, saia da tua terra, no meio da sua parentela, e vai para a terra onde eu mostrarei. E prometeu a Abraão que ele ia abençoar, que faria o nome de Abraão grande e que ele seria abençoado grandemente. Então, essa foi a promessa de Deus para Abraão. Abraão foi para um lugar a qual ele não conhecia. Ele foi para uma terra onde que ele não sabia do como ele viveria, mas ele foi em obediência. E Abraão é um exemplo muito de fé para mim, né? Porque quando eu saí de cada lugar que o Senhor me pediu, exemplo do Brasil, para ir para Boston, eu tinha sim pessoas me esperando, me aguardando. Eu já tinha preparado o lugar, mesmo que eu não conhecesse, mas eu já tinha preparado aquele lugar para mim estar, para me receber. Abraão não. Abraão tomou a fé, ele foi sem ver. Ele foi para um lugar sem preparação, de alguém estar ali para preparar o lugar para ele. Então, essa fé, ele me enche de coragem. Então, todos os momentos que Deus
trouxe eu e minha família para um lugar específico, mas todos os lugares que o Senhor foi movendo nós, a gente sempre carregou essa palavra conosco, que sempre trouxe essa lembrança de que Ele está sempre e que todas as palavras que o Senhor falou ao nosso coração, Ele se cumpriu. E cada nível de passos que a gente renunciou, a gente foi e avançou para os lugares que Deus pediu, nós sempre crescemos espiritualmente. E é isso, Deus quer nos levar para o lugar de obediência, mas também de dependência. Precisamos entender que Deus começa a agitar a terra, o lugar, as situações para te mover para o novo que Ele quer. Então, novos lugares precisa realmente você estar com vestes preparadas, você está organizado, está realmente nesse lugar preparado para receber aquilo que Deus tem para derramar. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo dos processos. Entra no seu quarto, entra no seu secreto com Ele e entrega. É o tempo de silenciar, de ouvir a voz de Deus, entender qual é o sinal que Ele trabalha com você. O que é os sinais que o Senhor te mostra, aonde que Ele quer tocar, aonde que Ele quer mover em você. Então, ouve a voz de Deus, segue essa direção, se organize e se prepare, porque Deus, Ele está diante de você para fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E com certeza, o lugar que você acessar, você vai ser muito mais abençoado. Tenha certeza disso. Então eu quero agradecer que você ficou até aqui, que essa mensagem fala profundamente ao seu coração. Que Deus abençoe.